E aí, pessoal? A aula de hoje é nossa porta de entrada para epistemologia, né? Vamos conhecer essa disciplina, né? Como é que ela se organiza, quais são os principais problemas que ela procura resolver, responder, né? E além disso, nessa aula também eu vou tentar mapear as questões que a gente vai explorar ao longo do curso, pelo menos ao longo desse primeiro módulo, né? Sobre epistemologia individualista. Vamos falar disso daqui a pouco. Tá? Como eu havia prometido, né, não vai ter leitura obrigatória para a parte do curso mais centrada em epistemologia, né, para as aulas, vamos dizer assim. Né? Por outro lado, eu realmente estou esperando que nós todos leiamos eh, os artigos, os artigos da sessão de discussão, né, que podemos realmente ter boas discussões sobre esses artigos. Porém, né, apesar de, de não haver leitura obrigatória para as aulas de epistemologia, né, eu achei por bem deixar uma sugestão de leitura para cada aula, né, no caso de algum aluno, de alguém se interessar e querer se aprofundar no assunto. Né? Então, para essa aula, minha sugestão de leitura é o verbete Epistemologia, né, da Stanford Encyclopedia of Philosophy. Né? A Stanford Encyclopedia é um dos melhores pontos de partida para quem busca um primeiro contato com praticamente qualquer tema da filosofia, tá? Seus verbetes, né, são dezenas, talvez milhares de verbetes, são escritos por especialistas, né? E cobrem muitos tópicos interessantes, né? E sempre são acompanhados de ótimas bibliografias, né? Você pode continuar sua pesquisa. O único inconveniente é que o conteúdo original está em inglês, né? Mas isso pode ser contornado nessa série de livros aqui, chamada série Investigação Filosófica, né? Que reúne traduções de verbetes selecionados dessa enciclopédia, né? Então eu coloquei lá na parte de bibliografia a tradução do verbete Epistemologia da Stanford Enciclopédia, que faz parte desse livro aí, né? Textos selecionados de Epistemologia e Filosofia da Ciência, da série Investigação Filosófica. De qualquer forma, esses livros estão todos de graça, né? É a editora da UFPEL, né? Você consegue achar na internet facilmente. Então, a palavra epistemologia tem como origem duas palavras gregas, que são episteme, epistemeu, episteme e logos. Tá? Episteme pode ser traduzido como conhecimento, né? Mas também como ciência. Tá? Ciência é uma palavra latina, episteme é uma palavra grega. Já logos pode ser traduzido como relato, como argumento, como explicação, ou até mesmo como razão, né? No sentido próximo de justificação ou racionalidade. Porém, logos também é muito utilizado para formar nomes de disciplinas, né? Então, por exemplo, biologia, psicologia, né? Que tem esse logia aí, vem de logos. Então, de uma forma, epistemologia pode ser traduzido como teoria do conhecimento, tá? Essa é uma tradução aceitável de epistemologia, já que a disciplina realmente trata do conhecimento, né? Então, a epistemologia seria o ramo da filosofia que investiga a natureza, o valor, o alcance e as fontes do conhecimento humano. Só que essa tradução restritiva, tá? Porque embora historicamente a epistemologia de fato tenha se concentrado no estudo do conhecimento, esse não é o único objeto de interesse da epistemologia contemporânea, tá? Eu acho que vocês estão pegando outros cursos esse bimestre, vocês vão ver que não. Tá? Então, para falar da epistemologia de maneira um pouquinho mais geral, seria interessante introduzir a noção de um sucesso cognitivo. Tá? Podemos estabelecer uma distinção fundamental entre dois aspectos da nossa vida inteligente: o domínio cognitivo, teórico, e o domínio prático. O domínio cognitivo diz respeito a ajustar nossa mente ao mundo, e o prático, por sua vez, diz respeito a ajustar o mundo à nossa mente. Pode parecer uma formulação complicada, né? Mas o contraste eu acho que fica mais claro
quando a gente pensa nos estados mentais, né, como crenças e desejos. Então, um desejo, né, que faz parte do domínio prático, só é satisfeito quando a realidade se transforma de modo a se corresponder a ele. Então, por exemplo, se você deseja que a chuva pare, esse seu desejo só se realiza de fato se a chuva parar. O desejo, portanto, não busca representar como as coisas são, mas transformá-las para que se tornem o que o que se quer que seja, que elas sejam, né? Nesse sentido, desejos, esperanças, intenções, vontades se enquadram nesse lado prático do pensamento, né? Da inteligência humana, vamos dizer assim. Já as crenças, elas funcionam de maneira oposta aos desejos. Uma crença só tem sucesso quando ela é verdadeira. Isto é, quando ela corresponde a algo que já existe no mundo, independentemente do que desejamos. Então, se você acredita que está chovendo, essa crença é correta apenas se de fato estiver chovendo. Então, perceba que o ajuste ocorre da mente com o mundo. O pensamento deve se adequar à realidade e não o contrário. Então, a partir dessa distinção, podemos dizer que a epistemologia se ocupa principalmente do aspecto cognitivo da vida inteligente. Seu foco está em como a mente pode se ajustar ao mundo, pode e deve se ajustar ao mundo, e nos diferentes modos pelos quais os seres humanos, talvez outros animais não humanos, buscam realizar esse ajuste. Agora, um ponto importante, tá? A epistemologia não tem como objetivo descrever o aspecto cognitivo da vida inteligente, mas, sobretudo, avaliá-lo. Tá? Então, é nesse sentido que eu usei a expressão sucesso cognitivo. Ela está interessada na cognição, mas na ideia de sucesso. É por isso que a gente está falando aqui de sucesso. Porque a epistemologia se trata de uma disciplina avaliativa ou normativa, e não meramente descritiva. Ou seja, não basta para a epistemologia explicar como formamos crenças, né? Quais são os processos cerebrais ou mentais que nos levam a formar crenças, ou como buscamos ajustar a mente ao mundo. O objetivo da epistemologia é examinar se esse processo ocorre de maneira correta, confiável, justificada. Então, essas são palavras que atribuem valor, e não apenas descrição. Então, afirmar que alguém forma crenças de maneira correta, racional, justificada, é, em essência, elogiar a competência dessa pessoa enquanto formador de crenças. Em outras palavras, a questão central da epistemologia não é como de fato pensamos e como de fato raciocinamos. São questões da psicologia. Mas se esses pensamentos e raciocínios são bem-sucedidos em algum sentido. Tá? Então, o conhecimento seria uma forma de sucesso cognitivo, mas não a única. Tá? Também podemos alcançar sucesso cognitivo quando raciocinamos de modo racional, quando atingimos compreensão ou entendimento sobre algum assunto, quando adquirimos sabedoria. Então, são outros tipos de sucesso cognitivo que a epistemologia também pode estudar. Tá? Agora, o ponto aqui é que é justamente essa característica avaliativa que distingue a epistemologia de outras disciplinas. Outras disciplinas que também estudam um aspecto cognitivo da mente. Por exemplo, a pedagogia. A gente pode pensar que a pedagogia investiga como adquirimos e transmitimos conhecimento, enquanto as ciências cognitivas talvez estudem os processos mentais envolvidos na aquisição do conhecimento. A neurociência cognitiva talvez estude os processos cerebrais envolvidos na aquisição do conhecimento, mas essas são disciplinas descritivas, tá? E a epistemologia é normativa. A epistemologia quer avaliar, não simplesmente descrever. Outro ponto de potencial diferença é que essas disciplinas abordam o conhecimento de forma empírica. Ou seja, elas partem da experiência, da coleta de dados, para testar hipóteses com base nessas evidências. Então, só que nesse ponto a epistemologia tem um problema, Embora possamos estudar empiricamente como é que os seres humanos de fato raciocinam ou formam crenças, é mais complicado
estudar empiricamente qual é a maneira correta de fazer isso, né? Não parece que normas ou padrões de correção estão aí andando pelo mundo para a gente descrevê-los, né? Então, por isso que a epistemologia é uma disciplina eminentemente filosófica. Agora, importante, tá? Esse ponto aqui é muito importante. Eu não estou afirmando aqui que investigações empíricas não sejam relevantes para a epistemologia. São, tá? Inclusive, às vezes, epistemólogos fazem investigações empíricas, né? O meu ponto aqui é só que a epistemologia não é uma disciplina essencialmente empírica, tá? Para fins de comparação, né, isso talvez vai ajudar vocês. Outra disciplina normativa ou avaliativa é a moral, né? Tem gente que prefere chamar de ética, tem gente que conhece a diferença entre ética e moral, para mim é a mesma coisa, tá? Então a moral que se ocupa não das causas das nossas ações, né? Mas da sua avaliação, né? Só que enquanto a moral julga ações, ou talvez caráteres, né? Depende do tipo da moral, como corretas ou incorretas, ou caráteres como virtuosos ou não, a epistemologia avalia o modo como raciocinamos e formamos crenças, né? Então o objeto é diferente. E outro ponto importante é o seguinte: no caso da moral, o valor subjacente nessas avaliações costuma ser algo como o bem, né? O bem-estar coletivo. Não é minha área, não vou tentar ser aqui muito profundo, tá? E a questão a se colocar é a seguinte, tá? Então, qual é o valor subjacente das avaliações em epistemologia? Na verdade, não é tão simples determinar quais são os critérios para avaliar estados e atividades cognitivas, tá? Mas aqui nesse curso, pelo menos, adotaremos uma posição que considera a verdade como esse valor de fundo, tá? Então, segundo essa perspectiva, um estado ou atividade cognitiva é bem-sucedido quando promove a formação de crenças verdadeiras e não demove a formação de crenças falsas, tá? Então, um sucesso cognitivo, nesse sentido, conduz à verdade, tá? Essa expressãozinha é importante para a gente. Tal processo conduz à verdade. Esse tipo de valor que distingue as avaliações da epistemologia, por um lado, das avaliações da moral, né? Então, a moral está se preocupada com outras coisas, com a bondade ou sei lá o quê, e a epistemologia está preocupada com a verdade, tá? Nesse ponto aqui, talvez seja o caso de lidar com um elefante branco, né, na sala, um elefante na sala, que é a noção de verdade. Vocês poderiam perguntar, nossa, mas o que é verdade? Existe verdade absoluta, algo desse tipo? A resposta completa a esse tipo de pergunta caberia melhor a outro ramo da filosofia, que é a teoria da verdade, tá? Na epistemologia, é comum que nós assumamos uma concepção objetiva de verdade. Verdade é uma propriedade objetiva de afirmações, né? Ou proposições, é o termo técnico, que depende da correspondência entre aquilo que está sendo afirmado e os fatos. Ou seja, algo é verdadeiro, não porque eu acredito que seja, ou minha cultura acredita que seja, ou porque é aceito, ou é consenso, nada disso. Algo é verdadeiro porque o mundo lá fora é de determinada maneira, né? De modo geral, o relativismo tem pouca adesão entre epistemólogos, tá? Contemporâneos, que tendem a assumir que existe uma realidade objetiva com a qual nossas crenças deveriam corresponder, tá? Então, isso aqui é algo que a gente vai pressupor aqui. Eu vou até falar um pouquinho disso aí, talvez nessa aula, talvez na próxima, mas a gente vai assumir aqui que existe verdade absoluta. Antes de continuarmos, é importante destacar também que o uso do termo epistemologia, eu imagino que é basicamente nas ciências sociais, tá? Difere significativamente do uso que nós estamos fazendo aqui, né? Do uso do termo epistemologia na filosofia contemporânea. Nas ciências sociais,
epistemologia, né, a palavra epistemologia parece referir aos fundamentos ou conhecimento do conhecimento dentro de certa tradição, talvez cultural, política ou teórica, algo desse tipo. Nunca entendi direito o que eles querem dizer com epistemologia. Então eu percebo que às vezes se falam coisas como epistemologia indígena, ou epistemologia marxista, ou as diferentes epistemologias da psicologia. Tá? Então, nesse contexto, o termo designa uma maneira de conhecer, uma forma de produzir saber, ou um modo de ver o mundo, né? Pelo que eu consigo entender. Agora é interessante notar que nesse uso, a epistemologia seria um negócio descritivo, né? O objetivo seria mapear e compreender os princípios segundo os quais determinada população forma crenças ou define o que considera conhecimento. Não é esse o uso de epistemologia que nós estamos adotando aqui, tá? Aqui a epistemologia se refere à parte da filosofia que estuda a natureza, o valor, o alcance e as fontes do conhecimento. Na verdade, de sucessos cognitivos, aqui a gente vai falar de conhecimento especificamente. Em resumo, nas ciências sociais se fala de múltiplas epistemologias, né? Na filosofia não há epistemologias no plural, né? Existe uma epistemologia que é a parte da filosofia que estuda essas coisas. Naturalmente, né? Claro, há diferentes teorias dentro da epistemologia. Essas divergências, porém, são bem menores e mais localizadas do que a percepção popular sugere. No geral, eu acho que isso, tá? Acho que a gente pensa que existe muito mais discordância na filosofia do que de fato existe. Ainda assim, né, essas discordâncias refletem maneiras distintas de lidar com as questões centrais da disciplina, às quais nos voltaremos agora. Então, não pretendo, né, enumerar todas as questões da epistemologia, né, nem teríamos tempo para isso, mas pelo menos 4 aqui que eu julguei principais, né, que eu julguei bastante importantes, que aparecem na maioria dos livros, textos sobre o assunto, né? Lembrando aqui que nosso foco aqui nesse curso é conhecimento. Você pode ter epistemologia estudando outras coisas, como o entendimento, mas aqui é conhecimento. Então, sobre o conhecimento, a gente tem algumas questões, como, por exemplo, a análise do conhecimento, a medida do conhecimento, a estrutura do conhecimento e as fontes do conhecimento. Tá? A gente vai falar de cada uma dessas 4. Repetindo, a análise do conhecimento, a medida do conhecimento, a estrutura do conhecimento e as fontes de conhecimento. 4. Então, mas antes de falar dessas 4 questões, já que eu falei aqui de livros-texto, eu queria fazer uma observação. Por livros-texto aqui, eu me refiro a livros que tratam das principais questões da epistemologia de forma temática e não histórica ou voltada para filósofos. Tá? Creio que esse seja o caminho mais adequado para se aprender epistemologia. Vocês vão ver aqui que nas aulas aqui, eu vou falar de filósofos, filósofos do passado, vamos dizer assim. Nessa aula acho que eu vou falar um pouco de Platão, na próxima acho que eu vou falar um pouco de Descartes, depois de Hume, mas assim, certamente eu não estou me importando com a epistemologia de Platão, com a epistemologia de Hume. Estou preocupado com as questões da epistemologia e existem propostas, contribuições de vários filósofos para essa questão, né? Eu acho que esse é o caminho adequado para se estudar epistemologia ou qualquer área da filosofia, nunca o caminho histórico. Então, nesse sentido, eu quero indicar alguns livros que eu considero interessantes, tá? Se algum de vocês tiver interesse em epistemologia. Esse livro aqui eu tô até lendo ele, né? Chamado This is Epistemology, an Introduction, né? De Clayton Littlejohn e Adam Carter. Né? Então, tô achando ele muito bom. Tá? Ele consegue ser bastante introdutório e abordar pontos avançados ao mesmo tempo, né? E, embora ele trate das 4 questões acima, ele trata mais das questões 3 e 4, né? Estrutura do conhecimento e fontes do conhecimento. Novamente aqui, claro, um ponto negativo aqui é que esse livro está em inglês, né? Um livro que tem em português com conteúdo parecido e bom, também interessante, é esse daqui. Introdução à Teoria do Conhecimento,
de Dan O'Brien. Tá? Ambos os livros tratam suficientemente bem da quarta questão, fontes do conhecimento, e da terceira questão, estrutura do conhecimento. Quanto à primeira questão, a análise do conhecimento, eu indico esse livro aqui, O que é Conhecimento, do João, né? João Fett. João Fett é professor lá da PUC do Rio Grande do Sul. Então eu acho esse livro bem detalhado sobre essa questão da introdução do conhecimento. O que é conhecimento? Uma introdução à epistemologia contemporânea. Quem se interessar pela segunda questão, né, a questão da medida do conhecimento, tem esse livro aqui, né, Ceticismo, uma brevíssima introdução do Duncan Pritchard. Esse aqui é até da mesma edição, né, do livro lá da Boulder, né? Tá, então vamos falar agora um pouco sobre as questões da epistemologia, né? Admito que a gente vai abordar esses pontos de uma maneira mais ou menos superficial, né? No entanto, né, tópicos especiais em epistemologia da inteligência artificial, né, que é o nome fantasia desse curso, é uma disciplina de epistemologia aplicada, né? Ou seja, a gente vai aplicar essas questões, esses pontos a questões de IA, né? E para aplicar a epistemologia a questões de IA, a gente precisa ter uma compreensão mínima do que a epistemologia envolve. Por outro lado, a gente não pode estar gastando aqui o curso todo explicando a epistemologia sem aplicar, né? Então, por isso, vou ter que fazer uma coisa meio termo, né? Vamos então, gente, para a primeira questão, que é a análise do conhecimento. Só que para eu chegar nessa questão, eu vou primeiro ter que falar de uma questão prévia, que é os tipos de conhecimento, tá? Então, considere aqui a diferença entre saber andar de bicicleta e saber que uma bicicleta se mantém em pé, né, estável, graças ao efeito giroscópico. O que sabemos quando sabemos que uma bicicleta se mantém estável graças ao efeito giroscópico é que determinada descrição do modo como as coisas são, a saber, uma bicicleta se mantém estável graças ao efeito giroscópico, é verdadeira. Ou seja, o que nós sabemos aqui é um fato. Na filosofia, esse tipo de conteúdo informativo, a gente chama isso de proposição. Então, grosso modo, uma proposição é aquilo que é expresso por uma sentença declarativa completa. Ou seja, uma sentença que diz... a proposição é aquilo que a sentença diz sobre o mundo, né? Então, uma proposição, ela pode ser verdadeira ou falsa, né? Daí se segue, por exemplo, que questões ou interjeições não expressam proposições porque não podem ser verdadeiras ou falsas. Ou seja, quando eu sei que uma bicicleta se mantém estável graças ao efeito giroscópico, o que eu sei aqui é que uma proposição é verdadeira. Tá? Por isso a gente chama esse tipo de conhecimento proposicional. É o conhecimento de informações, conhecimento de fatos. Tá? Saber andar de bicicleta, por outro lado, não é saber várias proposições sobre bicicleta. Por exemplo, uma criança pode saber andar de bicicleta sem saber, por exemplo, que a bicicleta se mantém estável graças ao efeito giroscópico. Ela pode nem saber o que é esse efeito, né? Por outro lado, alguém como o Stephen Hawking pode saber que a bicicleta se mantém estável graças ao efeito giroscópico sem saber andar de bicicleta, né? Claro, é claro que alguém, quando sabe andar de bicicleta, ela acaba sabendo vários fatos sobre bicicletas, né? Sabe que bicicletas têm pedais, que bicicletas têm coxinha, etc. Mas saber andar de bicicleta não parece ser a mesma coisa que saber vários fatos sobre bicicletas. E aí eu posso, por exemplo, ler vários livros sobre futebol e nem por isso eu vou saber jogar futebol bem. Por outro lado, alguém pode ser um ótimo jogador de futebol e não saber nada sobre futebol, né? Claro, como eu falei, claro, ele vai saber algumas coisas, né? Ele vai saber as regras, algo desse tipo, né? Mas saber andar de bicicleta, saber jogar futebol, são habilidades, é ter determinada habilidade, saber executar determinada tarefa com competência. Ao contrário do conhecimento proposicional,
ter uma capacidade não depende da verdade de uma proposição, tá? Então, o cara ele pode ter uma habilidade e não saber explicar a habilidade dele, né? Então, como saber andar de bicicleta, né? Ter uma habilidade envolve executar um procedimento, nós chamamos esse tipo de conhecimento procedural. Alguns também chamam de conhecimento prático, tá? Mas o ponto importante é que conhecimento procedural e conhecimento proposicional não são a mesma coisa, o mesmo tipo de coisa. Uma terceira forma de falar de conhecimento aparece em expressões como, por exemplo, prazer em conhecê-lo. Ou quando alguém te pergunta, né, você conhece Jacarta? Né? Quando alguém te pergunta se você conhece Jacarta, ele não quer saber, o que ele quer saber não é se você sabe fatos sobre Jacarta. Então, por exemplo, eu sei que Jacarta é a capital da Indonésia. Eu sei que Jacarta fica na ilha de Java, mas eu não conheço Jacarta. Quando alguém pergunta se você conhece Jacarta, ele quer saber se você já foi lá. Se alguém te perguntar se você conhece determinada pessoa, ela não está querendo saber se você sabe fatos sobre aquela pessoa. Ele quer saber se você já teve contato com aquela pessoa, né? Então, conhecer nesse terceiro sentido é ter tido contato direto. Ou, para um jargão em filosofia, ter familiaridade com aquela pessoa, lugar ou coisa. Então, em resumo, conhecimento proposicional está relacionado à posse de informações verdadeiras, conhecimento procedural está relacionado a ter habilidades, e o conhecimento por contato ou conhecimento por familiaridade está relacionado a ter contato com determinada pessoa, lugar ou coisa, né? Então, da mesma forma, você pode ter contato com um lugar sem saber fatos sobre aquele lugar, né? Talvez você já foi em um bairro e nem sabe o nome do bairro. E aí você vai falar assim, ah, sim, eu já fui lá, eu conheço sim, né? Então, esses três tipos de conhecimento, a princípio, eles são conceitualmente distintos, por mais que geralmente eles venham no pacote, né? Geralmente, quando você conhece um lugar, você conhece fatos sobre o lugar. Geralmente, quando você tem uma habilidade, você conhece fatos sobre aquela habilidade, tá? E outro ponto é que, tradicionalmente, a epistemologia se concentrou no conhecimento proposicional. Por quê? Porque o conhecimento proposicional é aquele que está relacionado com a ciência, né? Então, os epistemólogos sempre tiveram muito interesse em justificar a ciência, algo desse tipo, né? Então, teve um foco muito maior no conhecimento proposicional, que será o nosso foco aqui também nessa disciplina, né? Apesar de que, no século XX, o conhecimento por contato, o conhecimento procedural receberam também interesse da epistemologia, tá? Então, quando eu falar em conhecimento, eu estou falando em conhecimento proposicional. Se eu vou falar em outros tipos de conhecimento, eu vou especificar conhecimento procedural, conhecimento por contato, tá? Então, agora que a gente falou desses tipos de conhecimento, nós vamos poder falar da análise do conhecimento. Por quê? Porque a análise do conhecimento aqui é a análise do conhecimento proposicional. A questão da análise do conhecimento é: quais condições devem estar satisfeitas para que alguém tenha conhecimento proposicional? Essa é a questão. Existe uma análise tradicional do conhecimento, que é dita tradicional porque ela teria aparecido pela primeira vez no diálogo Teeteto, de Platão. Tá? Um parênteses, né? Por que eu estou usando essa imagem de Platão fortão? É que há quem defenda, acho que Diógenes Laércio diz isso, que o nome real de Platão era Aristócles, né? E que Platão, na verdade, é um apelido, que vem da palavra platos, que é largura, né? Então, aparentemente, o Platão ele fazia luta, praticava luta, ele era um cara largo, né? Um cara fortão. Por isso que ele tinha o nome de Platão. Então, a análise tradicional do conhecimento diz que conhecimento é uma espécie de crença. E crença, quando eu falar crença aqui, eu estou querendo dizer o seguinte: crer que determinada proposição é verdadeira. Então, crer é tomar determinada proposição como verdadeira. Não necessariamente isso é uma crença religiosa ou algo desse tipo, né? Claro, eu posso ter a crença de que Deus existe, né? A crença de que Deus existe é tomar a proposição Deus existe como verdadeira, mas nem toda crença é religiosa. Então, por que conhecimento envolve crença? Porque seria estranho alguém dizer o seguinte: olha, eu sei que está chovendo, mas não creio nisso. Acho que não está.
né? Achar também é uma maneira de falar, de expressar crença, tá? Então, eu sei que está chovendo, mas acho que não. Mas seria estranho, né? Seria uma expressão de um tipo de racionalidade. Então, por isso a gente pensa que conhecer envolve ter crenças. Tudo bem que às vezes, né, na internet acontece isso, às vezes as pessoas falam coisas do tipo, eu não creio, eu sei. Mas aqui o que talvez ela esteja querendo dizer é que ela não meramente crê, ela sabe que o conhecimento é um estado mais específico que a crença, mais forte que a crença, né? Seria a mesma coisa que um advogado que fala o seguinte, eu não sou um bacharel, eu sou advogado, né? Obviamente, por ele ser advogado, ele é bacharel, mas ele não é meramente um bacharel, ele é um bacharel com mais coisas, né? Mesma coisa é aqui, quando o cara fala, eu não creio, eu sei, está falando assim, eu não meramente creio, eu tenho um conhecimento, que é algo melhor do que a mera crença. E por que eu estou dizendo isso? Né? Porque nem toda crença se qualifica para conhecimento. Né? A gente tem é um fato triste da humanidade, né, que nem todas as nossas crenças são verdadeiras. Né? Algumas delas são falsas. E crenças falsas não se qualificam para ser conhecimento. Né? Ninguém pode saber que 2 mais 2 é igual a 5 ou que a Terra é plana simplesmente porque 2 mais 2 não é 5. A Terra não é plana. Essas proposições são falsas. Então, o segundo ingrediente da análise selecionada do conhecimento é verdade. Conhecimento é crença verdadeira, não só, a gente vai ver. Né? E aqui, novamente, a gente vai voltar àquela questão do relativismo, né? Vai perguntar, nossa, o que é verdade, etc. Tem gente que escreve a verdade até, né, com um Vzão maiúsculo, querendo dizer, né, que a verdade é toda a verdade. Obviamente, para a gente ter conhecimento, a gente não precisa conhecer toda a verdade, até porque a gente não conhece toda a verdade. Né? Precisa que aquela proposição específica seja verdadeira. Né? Então, eu vou utilizar aqui essa noção, vamos dizer assim, distributiva de verdade. Tá? Então, eu posso saber que a grama é verde. Por quê? Porque a grama é verde. Essa proposição é verdadeira, mesmo que eu não saiba o motivo final de por que existe o universo. Tá? Mas ainda assim, a noção de conhecimento que eu vou estar usando aqui é uma noção objetiva, tá? Conhecimento, a noção de conhecimento é uma noção objetiva, por quê? Porque a verdade é uma noção objetiva. A verdade é uma propriedade objetiva de proposições. O valor de verdade de uma proposição independe da opinião do indivíduo, né? Então, nem toda a crença é verdadeira. Porque se verdade dependesse apenas de eu crer, toda a crença seria verdadeira. E eu estou dizendo, não, tem crenças verdadeiras e crenças falsas. Só as verdadeiras podem se qualificar como conhecimento, né? Então, essa posição aqui, que conhecimento implica a verdade, vai ter como consequência que muitas crenças individuais ou coletivas, por exemplo, crenças comuns em determinadas culturas, não vão constituir conhecimento, porque elas vão ser falsas. Tá? Por exemplo, ninguém nunca soube que Ra atravessava o céu todos os dias numa barca solar, justamente porque essa proposição é falsa. No passado, as pessoas acreditavam nisso e elas pensavam que sabiam, mas elas não sabiam, tá? Porque é falso. De verdade, é algo que depende da posição das pessoas, né? Como eu falei para vocês, eu prevejo que eu vou ter alguma resistência nessa posição, porque em vários setores da humanidade se tornou um tipo de ortodoxia defender formas de relativismo, né? Relativismo, então, seria essa ideia de que não existe uma verdade absoluta e que você tem diferentes perspectivas da realidade e elas todas são igualmente válidas em algum sentido, né? Eu não vou ter tempo aqui de argumentar contra o relativismo, mas quem se interessar tem esse livro aqui do Paul Boghossian, Medo do Conhecimento, contra o relativismo e construtivismo. Eu comprei na estante virtual ele bem baratinho. Foi R$ 20 com entrega, tá? Quem quiser aí. Beleza, então vamos voltar aqui para o Platão. Até aqui a gente viu que conhecimento envolve crença verdadeira. Porém, nem toda crença verdadeira se qualifica para conhecimento. Por quê? Porque, por exemplo, alguém pode ter uma crença verdadeira por sorte, por mera sorte. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que Mandiná, né? Entregando a idade aqui. Se vocês não sabem o que é Mandiná, vocês podem ir na internet. Então Mandiná era uma vidente e todo começo de ano ela fazia várias previsões no Faustão.
Então vamos dizer que Mãe Diná, ela realmente acredite nas previsões que ela faz, né? Ou seja, ela não está falando aquilo simplesmente para ganhar audiência e nada disso. Ela realmente acredite. Então ela tem crenças, né? Dessas previsões. Vamos dizer que ela passa 100 previsões. E dessas 100, 99 sejam falsas. Mas uma foi verdadeira. Né? Ela acertou. Ela sempre fazia umas previsões assim meio generalistas, né? Algum político morrerá. Então, vamos dizer que ela falou isso. Então vamos dizer que ela fala que algum político morrerá e seja um ano que realmente um político morreu. Né? Então ela teve uma crença verdadeira. Mas será que a gente diria que ela tem conhecimento? Né? Provavelmente a gente diria que não. A gente diria assim, não, Mãe Diná, você não sabia que o cara ia morrer. Você simplesmente teve sorte. Né? O seu acerto foi fruto da mera sorte. Né? Então conhecimento, nem toda crença verdadeira é conhecimento. E esse tipo de discussão aqui sobre Mãe Diná, né, já está lá no artigo, no Diálogo de Platão, no Teteto. Né? Então para lidar com casos como esse, considera-se que para se constituir conhecimento, uma crença verdadeira deve ser justificada. Ou seja, uma crença verdadeira deve estar apoiada em boas razões. Então, aquela crença deve ter sido formada a partir de boas razões para tomar ela como verdadeira. Né? E percebam, uma razão aqui é uma razão epistêmica, né? Ou seja, uma razão que conspire para a verdade da proposição. Uma razão que aumente a probabilidade da proposição. Né? Não uma boa razão moral, por exemplo. Tá? Então, em suma, a análise tradicional do conhecimento diz que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Então, continuando, vamos para a segunda questão, que é a questão da medida do conhecimento, que consiste em avaliar, primeiro, se de fato nós possuímos algum conhecimento, e, em caso afirmativo, em que grau, né? Qual é o escopo do nosso conhecimento? À primeira vista, né, nosso conhecimento é de fato limitado. Afinal, nós somos seres finitos e falíveis, e nossa cognição, sem um auxílio externo, né, de outras pessoas ou de instrumentos, não alcança muito além o que está imediatamente ao nosso redor, né, seja espacialmente ou seja temporalmente. Ainda assim, né, soa surpreendente para nós caso alguém tenha a seguinte posição: olha, ninguém tem conhecimento. O porta-voz dessa posição radical, né, que é o inimigo sem rosto e sem nome, que na epistemologia chamamos assim, o cético. Para ser justo, houve céticos reais, tá? Por exemplo, na Grécia Antiga. Por exemplo, Pirro de Elis, que é esse rapaz aí da imagem, que é do século III antes da Era Comum. Sexto Empírico, que é do século III, só que da Era Comum, né? Ou seja, 600 anos depois. Eles são exemplares do que nós chamamos de céticos pirrônicos, né? Pirrônicos por causa do Pirro de Elis. E eles têm uma coisa mais interessante sobre o ceticismo deles. Esses caras, eles prescreviam a suspensão de juízo, né? Ou seja, não afirmar e nem negar que algo seja o caso, mantendo a sua posição de neutralidade diante de uma questão, de equilíbrio, vamos dizer assim. Então, esses caras, eles prescreviam essa suspensão de juízo para questões filosóficas, como um tipo de remédio contra a agitação da alma provocada pela investigação filosófica, né? Que geralmente é complexa, intricada e condenada à aporia, à incerteza, né? Isso traz um certo tipo de agitação, né? Um tipo de infelicidade, né? Todos nós aqui talvez já tivemos esse sentimento. E os caras falam assim, não, o remédio para isso é suspender o juízo, é não dizer que sim nem que não. Então, o ceticismo antigo ele tem essa característica. Porém, o cético que assombra, o cético que é um personagem da epistemologia, a gente vai falar mais disso aí na segunda aula, não apresenta essa função terapêutica, tá? Ele simplesmente é o desafiante às nossas pretensões de conhecimento. Mas aí você pode me perguntar, né? Por que se importar com o cético? De modo geral, né? Por que se importar com dar atenção a posições aparentemente ridículas, né? Como a ideia de que nós não possuímos conhecimento, já que parece que nós temos até bastante.
compare, né? Se alguém falar assim, a Terra é plana, né? Talvez você sequer nem tenha interesse em provar que ele está errado. Não estaria o cético, então, ao afirmar que nós não sabemos nada, defendendo algo tão absurdo quanto? De certa maneira, sim. Tá? Mas, diferentemente de quem tenta te convencer de que a Terra é plana, o cético dispõe de alguns argumentos muito poderosos, muito inventivos. Né? E por isso que a gente estuda os céticos na filosofia, porque eles têm argumentos, bons argumentos. Tá? Então, caberia ao epistemólogo responder esses argumentos. Né? E esse é o ponto central da questão da medida do conhecimento. Tá? Então, o ceticismo geral, né, a gente vai falar na próxima aula de ceticismo local, o ceticismo geral é essa ideia de que ninguém sabe nada. E ele geralmente se baseia em argumentos que exploram tensões nas condições que deveriam possibilitar o conhecimento. Um desses argumentos é o chamado problema do regresso da justificação, também chamado em alguns contextos de trilema de Agripa, em referência ao cético grego homônimo, né, Agripa. E agora a gente já está indo da segunda questão, que é a medida do conhecimento, para a terceira, que é a estrutura do conhecimento. Na análise tradicional do conhecimento, saber que uma proposição é verdadeira exige possuir boas razões para acreditar nela. Razões que aumentam a probabilidade daquela proposição ser verdadeira. A interpretação mais comum de ter uma boa razão é ser capaz de responder uma pergunta de por quê. Então, por exemplo, se você me fala, não vai ter aula na semana que vem. Pô, te perguntar por quê? Por que você acha isso? Me dê qual é o motivo de não ter aula na semana que vem? Você pode me dizer algo do tipo, porque é feriado. Só qual é o ponto aqui? Qualquer razão que você me dê, qualquer resposta que você me dê à pergunta por quê, essa razão, ela mesma é uma crença sua. E ela mesma vai precisar estar justificada, né? Porque se essa razão que você der não tiver justificada, como é que ela vai conferir justificação à primeira crença? Por exemplo, vamos dizer que você me fale, não vai ter aula na semana que vem. E eu te pergunto por quê. Aí você fala, não, porque vai cair um meteoro amanhã. De fato, se cair um meteoro amanhã, isso é uma boa razão para não ter aula na semana que vem. Se cair um meteoro amanhã, isso aumenta a probabilidade de não ter aula no que vem. Na semana que vem, ou na outra, né? Vamos dizer que a vida na Terra vai se acabar. Mas se eu te perguntar, por que você acha que vai cair o meteoro amanhã? E você simplesmente me disser, não, sonhei com isso. Só acho que vai cair mesmo. Né? Parece que agora, por você não ter me dado uma boa razão para segunda razão, não parece que a primeira razão da justificação para sua crença inicial. Né? Então, o cético aqui ele vai argumentar o seguinte, olha, qualquer justificação, qualquer crença para estar justificada, isso ela vai precisar responder a pergunta por quê. Só que essas perguntas porquês, elas vão gerar uma cadeia infinita de razões, porque você vai falar assim, A, eu vou perguntar por quê, você vai dizer B, tá, mas por que B? C, mas por que C? D, e assim para sempre, né? Como uma criança que está sempre perguntando por quê. Né? Então, você teria esse primeiro desenho aqui, né? Um regresso infinito. Só que, como os seres humanos têm uma mente finita, nós não podemos completar essa cadeia justificatória infinita. Daí o cético conclui que nenhuma crença está verdadeiramente justificada e, portanto, que ninguém tem conhecimento. Uma maneira inicial de tentar evitar esse regresso é admitir uma cadeia de justificação circular, né, que seria essa segunda imagem aqui. Né? Em algum ponto, uma crença acaba justificando ela mesma, mesmo que através de um círculo complexo. Mas essa alternativa também não parece justificada, boa, não parece boa. Por exemplo, se eu falar o seguinte, eu acredito em Deus, eu acredito que Deus existe. Você vai perguntar, por quê? Porque está na Bíblia. E por que você acredita que a Bíblia é uma fonte confiável? Porque ela foi escrita sob a influência de Deus. Né? Então, no final das contas, Deus existe porque Deus existe. Né? Isso seria uma cadeia circular. Não parece boa tampouco. Né? A resposta clássica ao problema do regresso
da justificação é afirmar que algumas crenças são básicas, né? Esse terceiro desenho aqui. Em alguma hora o regresso para, porque existem crenças básicas, crenças que estão justificadas de uma maneira diferente. Crenças cujas justificações não dependem de outras crenças. E essas crenças básicas, elas justificariam todas as outras crenças, né? Ou seja, o nosso edifício de crenças está fundamentado nessas crenças básicas. Essa posição é conhecida como fundacionalismo, né? Essa é a metáfora aí dos fundamentos do edifício. O fundacionalista, porém, né, precisa responder o desafio cético de que a escolha dessas crenças como básicas não é arbitrária. Por que essas crenças são básicas? Quais crenças são essas e por que elas são básicas? Né? Então, aqui é o trilema de Agripa, porque você tem essas três opções: ou regresso infinito, circularidade ou parada arbitrária. Né? O fundacionalista ele defende que essa parada não é arbitrária, que essas crenças são realmente especiais. A gente vai ver um exemplo de fundacionalista na próxima aula. Então, por fim, nós chegamos à última das perguntas que guiam a epistemologia, né? Ao menos entre aquelas que a gente vai discutir aqui nessa aula, que é a questão das fontes do conhecimento. O ponto aqui é o seguinte, olha só, as pessoas formam crenças a partir de diferentes processos, né? Por exemplo, fatores psicológicos, como desejos, necessidades emocionais, o que a gente chama de raciocínio motivado, ou mais especificamente de wishful thinking, além de preconceitos, vieses dos mais variados tipos, podem ser determinantes na formação de algumas das nossas crenças. Intuitivamente, essas crenças não vão ser conhecimento, né? Essas coisas não dão justificação. Não é o fato de eu querer que o Flamengo seja campeão brasileiro esse ano que é uma justificação boa para eu afirmar que ele vai ser campeão brasileiro esse ano. Eu teria que citar outro tipo de justificação, não meu mero desejo, né? Inclusive, é isso que as bets exploram, né? O fato do torcedor sempre achar que o time dele vai ganhar por maus motivos, né? Pelo desejo deles e não por motivos epistêmicos de verdade. Para que crenças possam ao menos ter a chance de se qualificar como conhecimento, é preciso que elas provenham de fontes confiáveis, né? São as tais fontes de conhecimento. Tradicionalmente, essas fontes incluem percepção, introspecção, memória, raciocínio e testemunho. Tá? 5 fontes. Vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui bem rapidamente, tá? Nossas faculdades perceptivas incluem no mínimo os 5 sentidos: visão, tato, audição, paladar, olfato, né? Que são confiáveis em uma variedade relativamente ampla de condições. Claro, tem condições também que eles erram, mas no geral eles acertam. A introspecção, né? Que é a capacidade de examinar os conteúdos da nossa própria mente. Por meio da introspecção, eu posso saber, por exemplo, que eu estou cansado, que eu estou animado. Também a gente pode saber que sabe algo, né? Ou seja, a gente pode ter conhecimento de segunda ordem, conhecimento sobre nossos próprios estados mentais, etc. A memória, por outro lado, pode ser entendida como a capacidade de reter conhecimentos adquiridos no passado. Há, no entanto, aqui até uma questão, um debate sobre se a memória constitui uma fonte ativa de conhecimento ou se ela apenas armazena informações previamente adquiridas. O raciocínio. O raciocínio frequentemente opera a partir de crenças adquiridas por outras vias, né? Ou seja, eu adquiro uma crença perceptiva, uma crença introspectiva, faço uma inferência e chego a uma conclusão. Ou seja, nesse caso aí, quando eu tenho um conhecimento, é um conhecimento dependente da experiência, né? Dependendo da percepção, por exemplo, e da introspecção. Porém, algumas crenças são consideradas justificadas independentemente da experiência. E esse tipo de justificação é chamado de justificação a priori. Próxima aula a gente vai ver também um exemplo de o que pode ser algo que a gente sabe de maneira a priori. Por fim, o testemunho ele difere das outras fontes que vimos até agora porque não envolve uma faculdade cognitiva própria. Em vez disso, adquirir conhecimento por testemunho consiste em saber algo com base no que outra pessoa diz, né? Seja em conversas do dia a dia, postagens da internet, artigo jornalístico, programas de televisão, rádio, gravações, etc., né? Livros, outros meios de comunicação. Então, o testemunho aqui é uma fonte social
de conhecimento que a gente vai tratar melhor no segundo módulo do curso, que é quando a gente for falar de epistemologia social. A partir desse rápido passeio por algumas das principais questões da epistemologia, a gente pode listar agora os tais tópicos em epistemologia de IA, que a gente vai tratar durante esse curso. Nossa pergunta central vai ser a seguinte, podemos adquirir conhecimento a partir dos outputs gerados por inteligências artificiais? Para que isso seja possível, a gente tem que formar crenças a partir desses outputs, e esses outputs têm que ser verdadeiros e serem capazes de justificar nossas crenças. Porém, há bons motivos para duvidar que as crenças formadas a partir dos outputs de IAs possam ser verdadeiros e justificadas, ou seja, possam ser conhecimento. Primeiramente, temos os vieses algorítmicos, que podem levar à produção sistemática de crenças falsas e distorcidas, Então, a gente vai tratar desse ponto, acho que na aula 3, a sessão de discussão é sobre vieses algorítmicos. Outro problema relacionado são as chamadas alucinações das redes neurais, ou dos grandes modelos de linguagem, acho que especificamente, que geram informações factualmente incorretas de forma convincente. Isso também pode impedir o conhecimento. No entanto, o principal problema para geração de conhecimento a partir de IAs não é não é a possibilidade dos outputs de IAs serem falsos, mas é a opacidade das redes neurais artificiais. Ou seja, a dificuldade que o ser humano tem em compreender como e por que aquele output foi gerado. Então, o ponto central aqui do curso vai ser essa. Mesmo quando uma rede retorna um output verdadeiro, sua opacidade dificulta que respondamos de maneira informativa a pergunta de por quê. Por que tal e tal? Não sei. A rede deu esse output. Agora, por que ela deu? Não sei. E isso pode impedir que adquiramos uma crença verdadeira justificada. Ou seja, que nós adquiramos conhecimento. Então, nosso maior problema não é necessariamente com a verdade dos outputs de IAs, mas com a capacidade dela gerar justificação. Tá? Beleza. Então, se for possível obter conhecimento através de IA, uma segunda pergunta, a resposta das duas está relacionada. Uma segunda pergunta que surge naturalmente é a seguinte, e que tipo de justificação está envolvida nesse tipo de conhecimento através de IA? Dado que as fontes de conhecimento aceitas é bastante limitada, são 5 fontes. Eu consegui pensar aqui em 4 possibilidades. Como eu falei, esse curso é bastante autoral, não tem um livro-texto de epistemologia da IA. Estou até pensando em escrever um. Que são coisas que eu consegui pensar. Consegui pensar em 4 possibilidades, a gente vai explorar as 4. A primeira possibilidade, a mais natural, é de que a IA fornece o mesmo tipo de justificação fornecida por instrumentos científicos em geral. Termômetros, teste de DNA, ou seja, um tipo de justificação que é baseado na percepção, você está vendo ali o output, e algum tipo de raciocínio indutivo. Se por algum motivo você consegue conferir a confiabilidade do termômetro, no passado ele funcionou bem, e então agora ele deu output, provavelmente está certo. Só que algumas questões se colocam contra essa possibilidade. E particularmente a opacidade das IAs. Algo que não ocorre com esses outros instrumentos científicos. A gente sabe muito bem por que a coluna de mercúrio no termômetro sobe ou desce. A gente sabe muito bem por que um teste de DNA, a PCR, sei lá, qualquer teste desse, retorna determinados resultados. No caso das IAs, não. A gente tem a opacidade impedindo esse conhecimento. E o segundo ponto são os problemas da indução. A gente vai ver na terceira aula, que me parecem ser particularmente relevantes para os casos das IAs, tá? Por causa da opacidade. Beleza, então essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade seria o seguinte: em vez de considerar uma IA um instrumento externo a nós, quem sabe quando a gente está utilizando o IA,
a gente acabe formando um sistema cognitivo acoplado, né? Ou seja, a IA funciona como uma extensão da cognição do próprio agente, né? Ou seja, não é um raciocínio, não é uma fonte externa, é simplesmente uma extensão do meu próprio raciocínio. Claro, a viabilidade dessa posição depende da aceitação da hipótese chamada cognição estendida, né? Por quê? Porque se a gente aceitar essa hipótese, a gente evita a ideia de que a IA é uma fonte externa de conhecimento. E no caso de algumas das nossas fontes internas de conhecimento, como a percepção, a gente vai ver isso na aula 4, tem fatores opacos na nossa percepção. A gente não sabe exatamente como é que é formado a imagem que a gente vê. A gente não raciocina conscientemente. A gente só pega o resultado da percepção. Tá? E também o próprio raciocínio, partes do nosso raciocínio são opacos. Né? A distinção aqui entre sistema 1 e sistema 2. Então, talvez a IA seja simplesmente algo desse tipo. É uma parte opaca do nosso próprio raciocínio. Na verdade, do raciocínio do sistema acoplado humano-IA. Mas, como eu disse, isso depende da viabilidade da tese da cognição estendida que a gente vai ver na aula 4. Então, aula 2 a gente vai ver a opacidade, aula 3 os problemas da indução, aula 4 a possibilidade de cognição estendida. Uma terceira possibilidade seria considerar o conhecimento obtido a partir das IAs como conhecimento testemunhal. Ora, a IA está te dizendo algo, da mesma forma que um cientista te diz algo através de um livro, algo desse tipo. Né? Só que aí qual o problema? Né? A questão é qual é a fonte desse testemunho. Vamos dizer que a fonte é a própria IA. Se a fonte for a própria IA, qual é a dificuldade aqui? Olha só. Para a IA conseguir testemunhar, para ela conseguir transmitir conhecimento, ela precisa ela mesma ter conhecimento. Só quem tem conhecimento pode transmitir conhecimento. Só que para a IA ter conhecimento, ela precisa ter crenças. E para a IA ter crenças, ela precisa ser um agente epistêmico. Será que faz sentido a gente tratar IAs como agentes epistêmicos? Né? E aí entra a questão. Ou talvez nossa epistemologia do testemunho seja antropocêntrica. A gente vai ver isso na quinta aula. A sessão da quinta aula é sobre a noção de testemunho ser antropocêntrica ou não. Já a quarta possibilidade, né, a última que a gente vai discutir, é uma que eu mesmo levantei ao preparar o curso, né, algo que eu não vi em lugar nenhum, a princípio fui eu que inventei. Então, a ideia seria que a IA, especialmente as LLMs, né, então minha tese ela trata melhor de LLMs, funcionam como um tipo de canal de testemunho. Né? Da mesma forma que a internet é um canal de testemunho, o jornal é um canal de testemunho, é um meio de comunicação. Tá? E a fonte do testemunho não seria a própria IA. Agora, qual é o problema aqui? A IA ela pega um monte de informação de diversas fontes, mistura ali tudo e cospe. Né? Não tem como você traçar quais são as fontes do testemunho, se não for a IA. Minha ideia é a seguinte, é tratar a fonte do testemunho como um agente coletivo. A gente vai ver lá na sexta aula que parte da epistemologia social lida com essa ideia de agentes coletivos, né? Então, a IA seria uma função de agregação que agregaria essas informações e, de alguma forma, também formaria o próprio agente coletivo, que seria composto pelos programadores, os autores do material que foi utilizado no seu treinamento, né? A dificuldade aqui, obviamente, reside em, primeiro, determinar que agente coletivo é esse, né? Parece ser uma criatura meio fantasmagórica. E em que situações esse agente coletivo realmente tem conhecimento? Primeiro, agentes coletivos têm conhecimento? E esse agente específico tem conhecimento? Ou será que ele é algo, utilizando a palavra que está na moda agora na política americana, algo gerrymander, né? Ou seja, Frankenstein, formado de várias partes, mas não é um objeto real. Isso a gente vai tratar na nossa sexta aula. Tá? Na sétima e oitava, são questões mais de epistemologia social mais clássicas, como desinformação e
câmeras de eco. Tá, gente? Então eu vou parar aqui por hoje, né? Espero encontrar vocês aí na nossa sessão de discussão. Leiam os artigos que eles são bastante interessantes. Abraço, tchau!